Então, vamos dar início à nossa aula, caso prático 5, recurso ordinário do reclamante. Primeiramente, fazer umas considerações gerais a respeito do recurso ordinário. Em ação trabalhista, nós vamos ter a reclamação trabalhista, que vai dar início à ação judicial. Teremos a contestação, que é a resposta do reclamado, mais importante, né? E depois teremos a produção de provas. Então, toda a produção de prova que será realizada na audiência de instrução, testemunhas, depoimento pessoal das partes, e depois será proferida a sentença. Proferida a sentença em ação trabalhista, se as partes quiserem recorrer, o recurso cabível daquela sentença se chama recurso ordinário. Nós vimos isso lá em processo do trabalho, mas gosto sempre de fazer uma retomada. Então, não temos recurso de apelação, nós temos o recurso ordinário, que equivale à apelação lá no processo civil. Algumas considerações gerais sobre esse recurso eu coloquei aqui, ó. Aqui na folha que eu disponibilizei para vocês já do caso concreto. Primeiramente, o recurso ordinário, ele vai ser instruído com 2 folhas. Por quê? Porque os recursos trabalhistas, e isso se aplica ao recurso ordinário, eles vão passar por 2 juízos de admissibilidade. Então, eles são interpostos perante o juízo ACO, que foi quem proferiu a decisão, e, ao mesmo tempo, nós também vamos escrever as folhas de razões, após essa folha de rosto, essa folha de interposição, e aí sim apresentando as razões de recurso ao tribunal, respectivo tribunal que irá julgar, né, o juízo ad quem. Então, o recurso ordinário, na estrutura, ele vai possuir 2 folhas. Processualmente, como funciona isso? Nós vamos interpor o recurso num único PDF, claro. A primeira página vai ser a folha de rosto, e na segunda página começa a folha de razões e aí segue. Então, esse recurso ordinário, ele vai ser interposto perante o juízo que proferiu a decisão, que é o juízo ACO, e o juízo ACO vai fazer o primeiro exame de admissibilidade. Nesse exame de admissibilidade, o juiz que proferiu a decisão vai analisar se esse recurso ordinário preenche, primeiramente, todos os pressupostos de admissibilidade do recurso ordinário. Quais são esses pressupostos? Aqueles pressupostos gerais, né? Que são a tempestividade, o cabimento, a legitimidade das partes. Então, o juiz de admissibilidade vai analisar essas questões aqui no juízo ACO primeiramente. Se estiverem presentes todos os requisitos do juízo de admissibilidade para a admissibilidade do recurso, o nosso recurso será admitido e será remetido para o tribunal competente analisar novamente o juízo de admissibilidade. Então, serão feitos 2 juízos. O primeiro pelo juízo ACO, e o segundo, o juízo ACO vai remeter ao tribunal competente. O tribunal, o juízo ad quem, vai receber o recurso e, ao invés de passar para a análise do mérito, primeiro ele vai analisar também os pressupostos de admissibilidade. Nós temos 2 pressupostos de admissibilidade que são especiais para o recurso ordinário, que são as custas e o depósito recursal. Já vamos falar deles logo em seguida, tá? Então, primeiramente, nessa folha de rosto, que é a primeira página, que ela vai ser dirigida ao juízo que proferiu a decisão, que é o juiz ACO, que é o juiz da vara do trabalho. Então, ao douto juízo da vara do trabalho, porque foi quem proferiu aquela sentença. Vamos colocar a qualificação fulana de tal já qualificada, porque se já estamos numa fase de recurso ordinário, a parte já está qualificada. Destacaremos a presença de todos os pressupostos de admissibilidade. Nesse caso, não precisamos especificar quais são todos os pressupostos de admissibilidade, mas essa frase ela é obrigatória. Precisamos destacar que encontram-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. Um detalhe, qual é o prazo do recurso ordinário? O prazo é de 8 dias. Em geral, todos os recursos trabalhistas têm prazo de 8 dias, tá? Exceto embargo de declaração, que são 5 dias, e recurso ordinário, que são 15 dias. Mas todos os recursos, especificamente de direito do trabalho, são 8 dias úteis, claro. Então, vamos destacar a presença de todos os pressupostos de admissibilidade,
e especialmente aqueles que se referem ao nosso recurso ordinário, que são o depósito recursal e as custas. Falando um pouquinho agora de depósito recursal e custas. O que é o depósito recursal? Depósito recursal é garantia do juízo. O que significa isso, né? Se a reclamada foi condenada a pagar um valor, para ela recorrer, ela precisa pagar. Ela precisa pagar, teoricamente, depositar em juízo aquele valor que ela foi condenada para garantir a condenação. Porém, o TST, todos os anos, ele limita o valor desse depósito recursal. Então, vamos supor que a condenação foi de R$1 milhão e a reclamada quer recorrer, ela não vai precisar pagar R$1 milhão. Ela vai pagar o teto para aquele recurso, que hoje está R$10 mil e alguma coisa, tá? Não anotei aqui detalhadamente qual é o valor, mas mudou agora em janeiro para 10 mil e um quebradinho. Então, se o depósito recursal é a garantia do juízo, ou seja, é o valor da condenação limitado ao teto daquele recurso. Se o depósito recursal é a garantia do juízo, quem precisa fazer depósito recursal é sempre a reclamada. Sempre o reclamado. O reclamante nunca vai precisar fazer depósito recursal. Sempre a reclamada, porque é ela que é condenada em pagar verbas em favor do reclamante. Então, o depósito recursal será sempre reclamada ou reclamado. Nunca reclamante. E custas? As custas processuais são aquelas custas para, enfim, indenizar, para custear as custas processuais de cartório, enfim. As custas processuais, elas são pagas na Justiça do Trabalho pelo vencido. Então, não é quem recorre que paga custas. Quem vai pagar custas para recorrer é quem foi vencido. E quem foi vencido na sentença? Quem é o vencido na sentença? Aí depende. Geralmente a reclamada, né, é a vencida. Se a sentença é de total procedência em favor do reclamante, o vencido o vencido, quem perdeu, né, é a reclamada, porque o reclamante ganhou todos os pedidos, foi total procedência. Se a sentença é de parcial procedência para o reclamante, a reclamada também é vencida. Por quê? Se o reclamante fez 10 pedidos e a reclamada perdeu um, foi condenada em um deles, ela já é vencida. Então, sempre haverá apenas um vencido numa ação trabalhista, né? E o vencido será aquele que, geralmente, a reclamada, né? E será somente o reclamante quando a sentença for de total improcedência. Se a reclamada não perdeu nada, ou seja, o reclamante não ganhou nenhum dos pedidos, perdeu todos, aí sim ele é vencido, não ganhou nada. Mas se o reclamante ganhar um dos pedidos que ele fez, a reclamada já é a vencida. Então, quem paga custas é o vencido. Também temos um detalhe aqui, qual o valor das custas, né? O valor das custas é de 2% do valor da causa ou 2% do valor da condenação, valor que vai ser fixado pela sentença, o critério que será fixado ali pela própria sentença, quando for o caso. Essas custas, gente, elas só serão pagas pelo vencido, tá? Quando o vencido quiser recorrer, aí ele vai precisar pagar as custas. Seja ele a reclamada, seja o reclamante. Então, para simplificar e para relembrar, depósito recursal, sempre a reclamada, custas, o vencido, que vai pagar, certo? Então, nós vamos destacar aqui, se houver depósito recursal e custas, vamos destacar o comprovante de recolhimento, o comprovante de pagamento, se houver. Se o recurso for do reclamante vencedor, a gente não vai precisar de fazer nem depósito e nem custas, porque ele foi vencedor. Então, a gente não vai precisar destacar isso na petição, nesse caso. Então, depois de destacar a presença de todos os pressupostos de admissibilidade, detalhar o depósito recursal e as custas, nós vamos pedir a intimação do recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 8 dias, prazo comum ao do recurso. Pediremos também o recebimento do recurso
e a remessa dos autos ao juiz ou de quem para sua análise, né? E finalização da peça. Então, essa folha de rosto, ela é bem tranquilinha. Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixe-me abrir aqui. Vou compartilhar com vocês. Peraí. Vamos ver. Ó. Ao douto juiz da 100ª vara do trabalho de Minas Gerais. Processo. Já vamos ter o número do processo ou não, precisamos destacar. Verônica Silva, já qualificada nos autos e que contende com Metalúrgica Ribeiro, também qualificada, vem respeitosamente por intermédio de seu advogado com fulcro no 8951 da CLT interpor. Eu não coloquei ali o fulcro, né? Então, qualificação, nome da peça e fulcro, né? Tá. Interpor recurso ordinário para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Lembrando sempre, né, gente, o recurso ordinário, ele será sempre dirigido, remetido, primeiro na folha de rosto, a gente vai endereçar ao juiz do ACOL, mas quem vai apreciar o mérito do recurso ordinário é o Tribunal Regional da respectiva região na qual tramita aquela ação trabalhista. Então, interpor recurso ordinário para o egrégio Tribunal Regional. Encontram-se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, a intimação da outra parte no prazo de 8 dias e a posterior remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado ou AB número. Então, temos aqui a folha de rosto. Com relação à folha de razões, a segunda folha, nós vamos aqui. Já vou deixar. Opa. Vou só fazer uma observação aqui. Embora eu já tenha falado, né? Mas é sempre bom deixar escrito. Então, nós vamos endereçar ao respectivo TRT. E vamos iniciar por aquela estrutura bem similar à estrutura da contestação. Preliminar de mérito, se houver, prejudicial de mérito, se houver, partimos para análise para a escrita do mérito. No mérito, nós vamos fazer da seguinte forma, ó. Nós vamos escrever primeiro que vamos dividir em tópicos também, como já havíamos fazendo. Sempre as matérias trabalhistas, as petições, nós vamos sempre dividir assim, ó, em tópicos separados por matéria, tá? Então, vamos colocar aqui no tópico das férias. O juiz julgou procedente o pedido de... Ou seja, um parágrafo falando do fato, do pedido, do que aconteceu ali naquela decisão. A sentença não merece prosperar, pois, conforme dispõe o artigo tal, no segundo parágrafo, vamos discorrer sobre o direito. E no terceiro parágrafo, diante do exposto, requer a reforma da sentença para... E aí vamos fazer o pedido. Então, é bem simples essa lógica que já vimos fazendo desde a reclamação, na contestação, e agora vamos replicar também, aplicá-la no recurso ordinário. O juiz julgou procedente o pedido de, condenando tal. A sentença não merece prosperar, pois conforme dispõe o artigo, vamos defender ali o fundamento e, por fim, fazer o pedido. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para... E aí, fechamos o pedido. Depois vamos para o segundo tópico, da prontidão. O juiz julgou procedente o pedido de... Sempre a mesma lógica. Sempre com a mesma lógica. Bom, finalizados... Deixa eu mudar a tela para vocês. Vocês não estão vendo a tela do Word. Eu estou aqui mexendo nesse Word, selecionando, e vocês não estão vendo a tela do Word. Eu estava lendo aqui, não sei se vocês acompanharam. Eu estava lendo aqui, ó, das férias, o juiz julgou procedente o pedido de fato. A sentença não merece prosperar, pois conforme dispõe o artigo... Diante do exposto, requer a reforma da sentença para... Então, aqui está bem esquematizado, ó. Nós vamos fazer essa mesma lógica para o tópico das férias, para o tópico da prontidão, para todos os tópicos que tiverem ali no mérito.
E agora eu vou trocar a tela para vermos isso na prática. Ó, Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Começa assim com o endereçamento. Razões de recurso ordinário. Preliminar, se houver. Prejudicial de mérito, aqui não tem. Passou direto para o mérito. Vejam que é sempre dividido por matérias, olhem. Devolução do 13º, prontidão. E cada tópico de matéria, de tese, tem 3 parágrafos. Sempre utilizando a mesma estrutura nas petições trabalhistas. Não tem erro, tá? Sempre apliquem essa metodologia de escrever a petição trabalhista. Vamos ver como vai funcionar aqui o pedido. Ó. Vamos utilizar esse aqui de horas extras. O juiz Wacó reconheceu que a autora excedia a jornada em 3 horas, mas limitou o pagamento a 2 horas por dia com adicional de 50%. A sentença não merece ser mantida, pois a limitação legal da jornada suplementar a 2 horas não exime o empregador de pagar todas as horas. Então, ali narrou o fato da sentença, né? Aqui está defendendo seu fundamento pelo qual a sentença merece ser reformada. E aqui fará, então, o pedido de reforma. Ó. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de 3 horas diárias, acrescidas de 50%. Então, primeiro parágrafo, fizemos um resuminho dos fatos com relação à sentença, o que se decidiu sobre esse pedido. No segundo parágrafo, a nossa resignação com fundamento, a sentença não merece ser mantida, pois. E depois, diante do exposto, requer a reforma da sentença para tal. Então, aqui, nós vamos escrever do mérito, com todos os subtópicos do mérito, um para cada tese. E, por fim, vou voltar para o Word. E, por fim, passaremos aos requerimentos finais. Nos requerimentos finais, nós vamos pedir o conhecimento do recurso, o acolhimento de preliminares eventuais e das prejudiciais de mérito, eventualmente suscitadas, o provimento do recurso quanto ao mérito para fins de reforma da sentença, nos termos discorridos no presente recurso, e finalização da peça. Deixa eu pôr ali novamente para lermos a finalização. Ó, diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, o acolhimento da incompetência da Justiça do Trabalho e, no mérito, o provimento para fins de reforma da sentença para julgar procedentes as postulações da reclamante. Nesses termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número, reticências. Então, essa é a nossa estrutura do recurso ordinário. No caso de hoje, em face da sentença abaixo, você, na qualidade de advogado reclamante, deverá interpor o recurso cabível para a instância superior, informando acerca do preparo porventura efetuado. Então, vamos endereçar, tá aqui, né? Vamos endereçar, não, a sentença foi proferida pela Vara do Trabalho de Nova Iguaçu, processo reclamante reclamada. Aos dias, na sala de audiência, o meritíssimo juízo proferiu, observadas as formalidades legais, a seguinte sentença. Dispensado o relatório, a teor do artigo 8521 da CLT. Fundamentação das férias. Vejam que quando nós temos um recurso ordinário, a própria sentença, se vier assim bonitinha, né, a gente já consegue identificar as teses. E só tem que analisar se precisa realmente recorrer dessas teses, né? Porque às vezes tem pegadinha. Então, das férias. Restou comprovado que no último período aquisitivo completo do contrato de trabalho, o recorrente teve 5 faltas injustificadas, razão pela qual o empregador lhe concedeu apenas 25 dias de férias, sendo indevidos os dias de férias postulados. Improcede. Então, qual é a situação que nós temos aqui? O reclamante ingressou com ação postulando o pagamento de 5 dias de férias que ele não gozou, porque a reclamada
alegou que ele possuía 5 faltas injustificadas e que quando o empregado possui 5 faltas injustificadas, ele não tem direito a 30 dias de férias, e sim a 25 dias de férias. Professora, não lembro de cabeça o direito que se aplica aqui. Não lembro. Como que eu vou saber? Índice remissivo, vai lá em férias e vai atrás de achar o artigo que fala sobre faltas injustificadas e direito a dias de férias, tá? Alguém sabe aqui qual é a situação que se aplica? Se vamos recorrer ou não? Sobre as férias, o artigo 130 da CLT, inciso 1, dispõe que o empregado terá direito a 30 dias de férias se não tiver faltado ao serviço mais de 5 dias. Nesse caso concreto, o reclamante faltou 5 dias. Se ele faltou 5, ele tem direito a 30 dias de férias. A sentença disse aqui, julgou improcedente o pedido de pagamento desses 5 dias de férias. Nesse caso, nós precisamos recorrer porque ele tinha direito a 30 dias e não a 25. Então, das férias, artigo 130, inciso 1. Da prontidão. Tendo em vista que restou comprovado que o empregado trabalhou 10 horas em regime de prontidão no último mês, defira o pagamento de 1/3 dessas horas. Olhando assim, vocês conseguem identificar o erro aqui? Sobre a prontidão? Nós vimos, quando aprendemos sobre o tempo à disposição do empregador, que considera esse tempo à disposição do empregador aquele período em que o empregado está efetivamente prestando serviços ao empregador ou aguardando a ordem para que retome e, de fato, exerça a sua função. Esse período que ele está aguardando, que é considerado tempo à disposição, são os casos de sobreaviso e prontidão. No sobreaviso, o empregado ele fica em casa ou em local pré-determinado, aguardando o chamado do empregador. Ele tem uma restrição de locomoção. Muitas vezes até leva o telefone da empresa, o celular, né, da empresa para casa, para, caso a empresa precise entrar em contato com ele, ele corra para a empresa, caso a empresa chame, né, para trabalho efetivo. Porém, esse período que ele está em casa de sobreaviso, considera-se trabalho. Só que como ele está em casa e não efetivamente na empresa, o valor que ele vai receber por essas horas de sobreaviso não é o mesmo daqueles que estão lá trabalhando e efetivamente exercendo suas atividades. Por isso que o valor que o empregado que está em sobreaviso vai receber é 1/3 do valor da hora da sua remuneração, 1/3 do valor equivalente à sua remuneração. Já a prontidão é também uma forma em que o empregado está à disposição do empregador, mas aguardando, porém aguardando dentro da empresa, nas dependências da empresa. Ele está de plantão dentro da empresa, já de uniforme, enfim, com os equipamentos dentro. Ele não está trabalhando, ele está sentado, aguardando ser chamado, ser convocado para o trabalho. Às vezes, ele poderá ficar lá de prontidão até 12 horas. Sobreaviso até 24, né? Então, ele poderá ficar até 12 horas de prontidão. Como ele está obrigatoriamente de prontidão dentro da empresa, mas não está efetivamente prestando serviços, também não é justo que ele ganhe o mesmo de quem está efetivamente trabalhando. Mas também não é justo que ele ganhe o mesmo do que aquele empregado que está em sobreaviso em casa ganha. Por isso, ele vai ficar no meio termo. Ele vai ganhar 2/3 da sua remuneração, do valor das horas, né? Então, sobreaviso, vai ganhar 1/3. Prontidão, vai ficar no meio 2/3. E claro que quem está lá efetivamente trabalhando vai ganhar o 3/3, né? O total, o valor total da sua remuneração. Então, aqui, a sentença deferiu o pagamento de 1/3. Só que está equivocado, porque 1/3 é para sobreaviso. E ele estava em prontidão. E o artigo 244, parágrafo 3º da CLT, garante a remuneração das horas de prontidão na razão de 2/3 do salário hora do empregado. Então, aqui, artigo 244, parágrafo 3º da CLT. Vai mencionar
alguma questão de ferroviários ali nesse artigo, mas ele vai se aplicar a todos os demais empregados que utilizarem esse ficarem, né, em regime de prontidão. Então, duas teses, férias e prontidão. Juros e correção monetária. Na petição inicial, o autor não requereu ambos os títulos, não requereu juros e correção monetária, pelo que não serão adicionados aos cálculos de liquidação, já que a inicial fixa os contornos da lide e da eventual condenação. Então, o reclamante, quando ingressou com a ação, não colocou nos pedidos a aplicação de juros e correção monetária. E a sentença, então, decidiu pela não aplicação porque ele não requereu, no sentido de que não poderia aplicar juros e correção se não houve pedido nesse sentido. No entanto, tem-se que juros e correção monetária são pedidos que estão implícitos. Então, ainda que o reclamante não faça expressamente esse pedido, esses dois pedidos, já está intrínseco nos demais pedidos do reclamante, de modo que não é considerado um julgamento fora dos parâmetros da inicial, não é um julgamento ultra petita, se o juiz aplicar juros e correção monetária. Isso está no artigo 322, parágrafo 1º do CPC e súmula 211 do TST, não havendo que se falar, então, em necessidade de pedido expresso de juros e correção monetária. Vou repetir aqui o fundamento. Artigo 322, parágrafo 1º do CPC e súmula 211 do TST. Então, vamos pedir também a reforma da sentença. Diante do exposto, julgo procedentes em parte os pedidos na forma da fundamentação que integra esta sentença. Custas de R$100 sobre R$5.000 pela ré. Intimem-se. Vamos ver aqui como ficará o nosso recurso ordinário. Faremos uma folha de rosto, dirigida ao juiz que proferiu a decisão, qualificação, nome da peça e fulcro. Destacaremos a presença de todos os pressupostos de admissibilidade. E aqui a minha pergunta para vocês. Vai ter demonstração, necessidade de recolhimento de depósito recursal? Nesse caso, estamos aqui defendendo a reclamante. Vamos pagar depósito recursal? Não, não iremos, porque quem paga o depósito é a reclamada. Quem deposita é a reclamada. E custas? A reclamante aqui, que é a recorrente no caso, né? Pagará custas nesse caso? Vamos ver. O que vocês acham? Pagará custas ou não? Custas é apenas para o vencido. Como aqui a parte teve uma sentença de parcial procedência, ela não é vencida, então não precisa fazer pagamento de custas. Pediremos a intimação do recorrido para apresentar contra-razões no prazo legal de 8 dias e finalização da peça. Nas folhas de razões de recurso ordinário, vamos endereçar ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da respectiva região do Rio de Janeiro, que é a primeira região, confirmem, deem uma pesquisada, mas é a primeira região. Preliminar de mérito não terá, prejudicial de mérito não terá, vamos adentrar diretamente, então, no mérito. Dentro do mérito, teremos os tópicos das férias, da prontidão e dos juros e correção monetária. E em cada tópico de tese, faremos um parágrafo para discorrer sobre o fato, um outro parágrafo para discorrer sobre o direito fundamento e o outro para discorrer sobre o pedido no nosso RO. Então, faremos assim, vou dar um exemplo do primeiro das férias. Vou dar um exemplo aqui do da prontidão. O juiz julgou a sentença, a respeitosa sentença, ou o juiz julgou procedente o pedido de prontidão, parcialmente procedente, condenando a empresa ao pagamento de 1/3 das horas em regime de prontidão. A sentença não merece prosperar, pois conforme dispõe o artigo 244, parágrafo 3º, as horas trabalhadas em regime de prontidão,
consideram tempo à disposição do empregador e devem ser remuneradas na razão de 2/3 e não 1/3. Diante do exposto, requer a reforma da sentença para condenação da reclamada ao pagamento das horas de prontidão na razão de 2/3. E é isso. E assim a gente vai aplicar esta lógica, a todos os demais, as 3 teses que nós temos aqui hoje. Requerimentos finais. Vamos pedir, diante disso, requer o conhecimento do recurso, não haverá acolhimento de preliminar e prejudicial, e requerer também o provimento quanto ao mérito para fins de reforma da sentença e finalização da peça. Para quem estiver assistindo a aula de modo assíncrono, vocês podem me procurar a qualquer momento para tirar dúvidas referentes à peça, não tem problema. Tá certo, gente? Então é isso e até a próxima aula.